Fala, velho, agora são 9 horas da noite. Tô indo ali treinar, fazer um treinão cabuloso. Vou mostrar pra vocês uma coisa hoje, cara, que muita gente ficou curioso, que é o seguinte: quanto que eu gastei na reforma. Vou mostrar isso pra vocês, vou mostrar como é que tá o treino hoje também. Chegando lá na academia, eu vou fazer uma ediçãozinha legalzinha, que vocês gostam também quando faz um negócio mais bem feito. O vídeo de ontem foi informativo, foi muito bacana, que eu... Teve uma vez, cara, que eu falei assim, cara, eu vou explicar um macete que eu utilizo em dias de low carb, em dias de high carb, quando eu tô fazendo dieta flexível. E eu fiz esse vídeo finalmente. Então ele é um vídeo muito útil aí pra quem faz dieta flexível, que vai te ajudar bastante. É um raciocínio muito simples, mas que muita gente não conhece, mas que, cara, facilita muito e dá muito resultado. A prova, cara, é que eu tenho resultado, né? Não só eu, meus seguidores, as pessoas que estão próximas a mim. Então é isso aí, já chega se inscrevendo no canal, deixa like nesse vídeo, ativa as notificações, que eu sempre esqueço de pedir essa merda. E tá tendo vídeo novo todo dia, já tem 3 semanas, já vai fazer quase um mês, cara, que eu tô fazendo vídeo todo dia. E em breve vou pra São Paulo também, Growth Day tá chegando aí, 50 dias e bora pro vídeo. Então, velho, cheguei aqui na academia, como vocês podem ver, se fosse olhar terça, era pra ser treino de perna de novo, tá vendo? Quadríceps, glúteo, panturrilha. Só que o último vídeo que eu mostrei treino foi isso aí. Então, vou fazer o treino de quarta, tá vendo? Que é costas, trapézios, bíceps e abdômen. Beleza? Vou fazer esse treino aí, porque senão vai ficar repetitivo pra quem tá assistindo. A novidade, cara, é que chegaram os letreiros de inox, só que o cara que instala não tá me respondendo. Dá até vontade de instalar, mas pelas fotos aqui que meu sócio me mandou, pelo visto o negócio é chataço pra instalar. E outra coisa também que ficou pronto já, cara, amanhã deve instalar, são os banners que vão ficar nessa parede aqui, naquela parede lá, naquela parede lá, nessa parede aqui. Vai ter banner aqui da Growth, da Oficial Pharma, da Loja Maromba e da Meet. Então os banners ficaram muito massa. Vou colocar as 4 na tela aqui pra vocês verem. E com relação ao letreiro de inox com LED, cara, deve estar aqui na salinha, deixa eu ver. Tá aqui, ó, tá vendo? Aqui é os LEDs, como é que eles ficam atrás, tá vendo aqui? Pra dar aquele efeito. Agora deixa eu tentar desembalar isso aqui só pra ver qual é. Aproveitar e fazer um merchan, né, velho? Venha treinar na Movement Fitness. Não perca seu tempo. E outra coisa também, essas blusas aqui, né, cara? Isso aqui vai ser a salinha que nós vamos fazer as avaliações cebola alta. Caralho, velho. Puta que pariu. Top, mano, o acabamento dos caras. Nossa, velho, que foda. Os caras são muito foda, velho. Olha aqui, mano, a logo do canal. Que top. Cara, eu criei essa logo do canal, tipo, nos primeiros dias do canal, mano. Tem duas iguais, né, porque são 2 letreiros. Um é daqui, vai ficar ali na frente, outro vai ficar lá atrás. Isso aqui é porque tá com a proteção aqui ainda, né? Esse aqui tem uma colinha aqui que sai. Esse aqui vai ficar igual esse aqui, tá vendo? Deixa eu ver se tem um vermelhinho aqui pra ver. Ah, essa aqui é a fonte para ligar os LEDs. Aqui, o logo do YouTube, que top. Que tem na logo, né? Vai ficar assim, só pra vocês entenderem. Tá vendo que da hora? Mano, vai ficar muito foda isso aqui, cara. Mas enfim, cara, é isso aí. Tudo que chega eu fico empolgadão, como vocês devem perceber. Fico felizão de ver as coisas realizando. Cara, o movimento da academia, velho, cresceu muito. Tá? Cresceu muito mesmo. Desde as mudanças aqui na pintura, na aparência. O piso aqui de crossfit. Aquele piso madeirado ali. A graminha que colocou lá. Vamos colocar mais piso certinho aqui, estamos trocando os estofados, ó. Olha como é que fica bem mais bonito o preto, cara, aqui, ó. Compara com laranja, ó, como é que fica muito mais da hora, ó. Parece até que os equipamentos são mais novos. Chegou os adesivinhos também, já mostrei pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Os que já trocaram, tá tudo preto, ó. Preto, 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 preto. Pelo visto, isso aqui é tinta ou eu cortei? Isso aqui é tinta ou eu cortei minha mão, velho? Não, eu cortei minha mão, porque tá com cheio de sangue. Tomar no cu, velho, nem sei onde é que eu fiz isso. Ó, o leg press tá tudo pretão, o rack tá pretão. Extensora, essa aqui, extensora também. Essa aqui é extensora e flexora sentada. Essa máquina é boa pra caramba. Esse leg press na máquina aqui. A flexora, a mesa flexora. Glúteo. Tá quase tudo ficando pretão. A televisão Picossauro aqui também. O pessoal tá curtindo pra caramba as mudanças, velho. Igual eu falei, um monte de gente que eu conheço que tá vindo treinar aqui agora. Então bora mandar o treinão. De que mesmo? Esqueci. Deixa eu ver aqui de que é o treino. Esqueci mesmo, véio. Então hoje é terça, mas vou fazer o de quarta, que vai ser costas, trapézio, bíceps e abdômen. Pode crer? Então bora pro treino.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. Então, velho, acabei de terminar o treino aqui, agora eu vou fazer mais um cardio. E eu deixei detalhado em cada exercício como que foi, né, quantas séries eu fiz, quantas repetições e tal. Espero que seja útil pra você que tá assistindo o vídeo aí. Então bora pro cardio, que chegando lá em casa eu mostro as paradas dos cursos pra vocês aí. Aí, velho, quem acha que é zoeira, estamos aqui finalizando o cardio. Mas como vocês não têm noção de tempo, o vídeo vai ser um corte só, já vai ser amanhã. Vou chegar ali agora, vou fazer uma panqueca doce. Tô fazendo zero carbo. Vou até colocar os macros na tela aí. Na verdade não é zero carbo não, tá? Vou ser sincero com vocês. Vai dar uns 80, sei lá, gramas de carboidrato hoje, de 300 de proteína e uns 60 de gordura. 2.100, 2.200 calorias, eu acho que, se eu não me engano. Tá aí na tela aí pra você conferir. Amanhã já é um dia de carbo alto. Hoje foi o segundo muito baixo, né? Tipo, pra mim comer 80, 90 gramas de carbo é muito pouco, eu tô computando tudo. Amanhã eu falo, como vocês não têm noção de tempo mesmo, vocês vão ver só um corte. Então, na hora que eu fizer isso aqui, já vai ser amanhã. Olha que legal. Então, cara, viu como é que eu sei fazer mágica? Já é outro dia, inclusive agora já é 2h10 da tarde. Cara, já fiz 3 refeições, já fiz um monte de coisa aqui em casa. E agora, cara, eu vou mostrar pra vocês, mas antes eu quero ter uma conversa que é com relação a... Eu vou mostrar o custo inteiro aqui, tá? Não vou esconder nada, vou mostrar cada centavo que eu gastei. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Olha só, de tinta foram R$1.000. Porque eu quero que você entenda o raciocínio, cara, quando a gente usa o cérebro. Então de tinta foram R$1.000, de mão de obra foi uns R$500, tá? Com os pintores e tal, meus primos também, eu paguei alguns, teve uns que não quiseram receber nem a pau. É igual eu falei, aqui todo mundo um ajuda o outro, então é até difícil pagar eles, mas o pintor mesmo lá e tal, o outro primo meu eu paguei, não sei o que. Então R$500 de mão de obra, 1.500. Aquelas lâmpadas Spot, tá? Aquelas amarelinhas, essas que vocês estão vendo aqui, ó, que ficou da hora pra caralho.
As 3 juntas eu acho que custou 450, então 1950. As lâmpadas, aquelas que eu tive que dobrar a quantidade de lâmpada no teto, porque como a parede ia ficar escura, tem que ficar mais iluminado, senão ia ficar estranho lá dentro. Mas vocês viram que tá muito bem iluminado, né? Foi mais uns 300 reais. Aquelas fitas de LED foi uns quase 300 reais também. Mais ou menos aí, uns 2.600 reais, por aí. Isso aí foi torrado em um final de semana. E eu quero que você entenda uma coisa, cara, que nesse final de semana, a academia tava desse jeito e ela ficou assim. Ou seja, então você imagina o baque que foi para os clientes da academia. Cara, triplicou, quadriplicou a quantidade de gente postando foto na academia, pessoal elogiando. Aí por causa disso, boca a boca, o pessoal começa a procurar e começa a querer. Teve aluno novo, teve gente que era tipo matriculado em 2015 e voltou. O movimento da academia cresceu pra caramba. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso tudo, ninguém sabia do resto que ia vir. Então, até esqueci, cara, eu acho que eu não lancei a televisão ali, eu vou lançar agora. Então pensa, só quero que você raciocine comigo. Com 2.500, 2.600, eu vou jogar pra mais, mesmo que seja 3.000, que eu esteja esquecendo de muita coisa. Com isso aí, cara, olha o tanto de aluno novo, tanto de coisa que mudou na academia, fiz as fotografias lá, os vídeos mostrando o pessoal. O Instagram triplicou, mais que triplicou a quantidade de seguidor. Então, todo mundo marcando academia, todo mundo querendo ir marcar lá, treinar lá e não sei o que. Olha só, o retorno que teve só de você saber fazer a coisa do jeito certo, digamos assim. Por quê? Porque ali, cara, se for olhar, eu não gastei nada. Se for parar pra pensar, foi só tinta e bom gosto. Planejamento, ou seja, desenhei tudo no AutoCAD antes e tal. Então, olha o retorno que deu com pouca coisa, com pouquíssima coisa. Só que aí também eu não queria mexer só na aparência da academia. Queria realmente colocar mais coisa funcional. Então, trocamos o piso lá, aí agora vai ficar mais caro. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, mas eu quero que só fique essa reflexão aí, cara, que às vezes você quer fazer uma coisa de outro mundo, gastar muito dinheiro, falando, nossa, pra eu fazer tal coisa. Sei lá, às vezes você quer abrir uma lanchonete, mano, às vezes você tá aí na sua casa, aí você pode fazer um negócio pra vender coisa online, tipo assim, coisa que você pega da China e vende e tal. Cara, dá pra você fazer dinheiro com pouca coisa, entendeu? Então, às vezes, você faz um investimento baixo, até mesmo um canal no YouTube, você consegue fazer com a câmera do seu celular, velho. Igual aqui, ó. Sabe quanto custou essa luzinha aqui, que eu uso pra gravar meu vídeo aqui, ó? Ó, uma luzinha, mano. Isso aqui, ela tem até o suporte pra celular aqui, ó. Isso aqui deve ter custado 30 reais no Mercado Livre. E olha como é que a iluminação fica boa na minha cara. Isso aqui, se fosse uma câmera do iPhone, estaria mais ou menos com a mesma qualidade. E aí que eu tô gravando aquela pequenininha da Canon. É só pra vocês verem que às vezes vocês ficam criando dificuldade, criando empecilho que não existe, entendeu? Igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu acho que o Lelis gastou, fora o valor que ele pagou na academia, gastou mais de 100 mil, cento e tantos mil na academia dele. Aí fica pensando que é um negócio que tá muito fora da sua realidade. Mas às vezes, se você souber usar um pouquinho a criatividade, você consegue gastar bem menos e fazer uma diferença tão grande. Igual eu falei, olha a diferença, cara. Aqui só tinha pintado e colocado os LED. Olha a diferença das duas, olha aí. Parece outra academia, velho. Tipo, literalmente, parece outra academia. E isso, cara, deu um retorno do caramba, entendeu? Mas agora, para não ser clickbait, vou mostrar os gastos todos aqui. Inclusive, eu tenho que lançar o da televisão, que eu esqueci de lançar, que veio aqui na minha cabeça agora. Mas, então, vou mostrar agora. Aí, velho, eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa. A televisão que tá lá no cardio, olha só, 2.798. Então, tem que lançar ela aqui, cara. Que dia que foi? Ó, dia 23 de julho. Então, vou vir aqui pra ficar organizadinho. Polegadas... e 98. Então isso aqui foi tudo que foi gastado lá, tá vendo aqui? Isso aqui, ó, quando você vê esse depósito aqui, é porque eu depositei, muita coisa foi tirada daqui, entendeu? Tipo, as tintas tirou desse valor aqui, não sei o que e tal, aqui ó, piso de crossfit, ó, como é que é caro pra caralho, 75 metros quadrados, 4.800 reais, aqui tá os LED, tá vendo? A grama sintética lá, 12 metros quadrados, 510 reais, mão de obra, não sei o que e tal. O vidro fumê que vai ficar lá, o espelho que tá quebrado, os adesivos lá que eu mandei fazer, outro depósito que eu tive que fazer na conta da academia pra pagar outras coisas, que pagou um pedaço da placa de inox que já tá ficando pronto, vocês viram no vídeo de hoje e tal. Aí tem que instalar ainda, não sei o que, só sei que é o total, velho, ó. Olha o tanto que já foi, ó. R$21.118,95. Então, velho, é isso aí. Esse é o dinheiro que já gastou. Daqui a pouco não vai ter mais tanto pra gastar, porque aí a partir daí, o que a gente vai fazer? Essa mudança inicial realmente saiu de mim. Agora, quando for comprar equipamento novo, essas coisas assim, aí vai tirar do caixa da academia, que faz aquele efeito bola de neve, né? Você pega dinheiro da empresa, reinveste na empresa e aí vai melhorando, entendeu? Mas é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Teve treino, teve informação, não teve clickbait. É nóis. Se inscreve no canal se você não for inscrito, tamo junto e até o próximo vídeo.